aquele que é imortal, porque ele está acima da contingência da morte, ele habita o mais alto e sublime trono, ele governa o universo, ele é Deus em cima nos céus, é Deus embaixo na terra, é Deus nas profundezas dos mares, é Deus que faz milagres, é Deus que mostra sinais, é Deus que faz maravilhas, é Deus que levanta a criança para derrubar gigante, e é Deus que faz rei orgulhoso comer capim como jumento, e abre a porta do céu para receber mendigos, porque somente Ele é Deus bendito eternamente. Quando a gente olha para a vida de Daniel, a gente percebe que o seu propósito era engrandecer a Deus na sua vida. A gente percebe, pelo que lemos no texto, de que Daniel foi levado à Babilônia em um período que o próprio Deus, que aqui nesta versão é chamado de Adonai o Eterno, entregou a Jeoaquim, rei de Judá, e toda a cidade cativos nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um grande imperador, e quando você chega no capítulo 2 desse livro de Daniel, você descobre que ele teve um sonho, e o sonho dele extremamente profético, e que ele via uma estátua cuja cabeça era de ouro, os ombros e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Ele queria saber o significado, inclusive o sonho parece até uma piada. Ele queria que dissessem o que ele tinha sonhado e dessem a interpretação. E ele lançou aquilo para os seus magos, adivinhos, encantadores, astrólogos e toda sorte de homens cheios de sabedoria em Babilônia. E a Bíblia diz que ninguém teve condição de dizer nem o que ele sonhou, muito menos o significado. Mas Daniel, que sabia o caminho da revelação, e o caminho da revelação sempre é a oração. Quem quiser receber revelação tem que andar de joelhos. Se não anda de joelhos não tem revelação. Se não anda de joelhos não fala com Deus. Se não fala com Deus, Deus não fala com ele. Se Deus não fala com ele, aí fica alheio a todas as coisas espirituais. Mas Daniel, juntamente com seus 3 amigos, dobraram os joelhos, e o Deus do céu revelou a Daniel aquele grandioso mistério. E ele vai diante do rei e diz assim: o mistério que tu queres saber, nem magos, nem astrólogos, nem adivinhos, nem sátrapas, nem encantadores, ninguém tem capacidade, mas há um Deus nos céus que revela segredos, e ele te faz saber o que sonhaste, a sua interpretação. E aí ele diz que a cabeça de ouro era Nabucodonosor, porque ele fala dos 4 grandes impérios da história humana que aconteceram sucessivamente. Por isso que esse livro de Daniel, a gente não pode duvidar de nada do que está escrito, porque tudo que ele disse aconteceu na história. Primeiro o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, e no final ele diz que uma pedra sem mão foi cortada do céu, bateu nos pés da estátua, esmiuçou o barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, eles viraram pó, o vento soprou para longe e aquela pedra começou crescendo, crescendo, crescendo e tomou o mundo inteiro. Quem nasceu nos dias do Império Romano, a pedra sem mão cortada do céu foi Jesus Cristo. E depois que Jesus Cristo veio, que
Desapareceram todos os impérios, mas o nome dele, a pessoa dele, a glória dele, o evangelho dele foi crescendo e foi tomando conta do mundo e chegou aqui na Icutiga. E esta noite nós estamos aqui glorificando a Ele, porque Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Mas aí a Bíblia diz que estes jovens, eles foram levados e eles entraram em um treinamento, porque o rei, ele estava interessado em fazer com que esses jovens se tornassem hábeis para estarem servindo no palácio. Mas aí você percebe que por trás há uma ação muito forte de se tirar as origens que eles traziam em seu coração. O grande problema, meus queridos jovens, não é o que está acontecendo do lado de fora. O grande problema é aquilo que a gente permite que aconteça do lado de dentro. Porque se nós não temos convicções interiores, qualquer coisa aqui do lado de fora impressiona a gente e pode até nos levar a uma apostasia espiritual. Mas quando a gente tem propósito, quando a gente tem integridade, quando a gente sabe a quem está servindo, quando a gente adora a Deus com inteireza de coração, para o que der e vier, a presença de Deus vai estar no nosso interior e nada do que estiver acontecendo do lado de fora vai influenciar do lado de dentro, porque aqui dentro tem propósito. Ele colocou no coração, ele decidiu, ele disse: não vou comer esta comida e nem vou beber este vinho, e eu vou provar que quem fica do lado de Deus fica do lado do que é certo. Eu quero dizer para os jovens aqui esta noite que não se preocupem com a ridicularização que fazem de vocês aí fora. Você está do lado certo. Você está do lado daquele que no final da história vai dar o seu carimbo e vai mostrar ao mundo quem é o Senhor e quem está sentado no trono. Que eu gostaria de compartilhar com vocês esta noite, rapidamente, porque a palavra de Deus, ela deve ter a prioridade. E eu digo para vocês que se nós pudéssemos dar um nome ou uma classificação a Daniel, seria de o sobrevivente. Porque, como eu disse a vocês, ele começou aos 16 anos de idade, terminou com mais de 80 e não mudou o seu propósito. Ele estava no reinado de Nabucodonosor, servindo a Deus. Ele estava no reinado de Belsazar, servindo a Deus. Ele estava no reinado de Dário, servindo a Deus. Todos passaram, todos morreram e ele permaneceu ali. Ele não voltou para Jerusalém, ele não voltou para Israel, ele permaneceu no meio de Babilônia, mas no meio de Babilônia ele continuou crente. Não tem essa desculpa de dizer não, porque o ambiente onde eu vivo é um ambiente cercado de influências que vai me deixar bando na fé. Nada disso. Quem tem propósito pode ser levado como ele foi para a Babilônia e ser colocado no meio, no olho do furacão. O furacão vai rodar e vai levar todo mundo, mas ele fica no meio preservado, porque o coração tem propósito de servir a Deus. E a gente percebe que a primeira atitude ali em Babilônia para fazer com que Daniel se desviasse foi trocar o nome dele. Veja que o versículo 6 diz que
Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significa Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, o Senhor é misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, o Senhor é meu socorro. Aí os nomes deles foram mudados. Daniel foi mudado para Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel, proteja a sua vida. Bel era um deus de lá da Babilônia. Ananias mudaram para Sadraque, que significa amigo do rei. Misael foi mudado para Mesaque, que significa quem é como Deus Lua. E Azarias foi mudado para Abdenego, que significa servo do Deus Mercúrio. Eles já estavam querendo trocar os nomes para que os nomes que davam origem àqueles jovens, que eram nomes que apontavam para o Senhor, fossem trocados por nomes que apontavam para os deuses de Babilônia. Prestem bem atenção, porque isso aqui tem uma lição muito grande para a nossa vida hoje. O que é que está acontecendo aí? Está acontecendo aí que eles estão querendo inverter os valores. O que era errado agora está certo, e o que era certo agora está errado. Os jovens agora precisam de entrar na onda da pós-modernidade, e o jovem pós-moderno, ele não pode mais ter aquelas características das suas origens. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui esta noite, que tudo muda, tudo passa, tudo se altera, mas Deus permanece o mesmo. O padrão de Deus é o mesmo, a doutrina de Deus é a mesma, a palavra de Deus é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, e ele continua agindo na vida deles. Jovens com um propósito. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente precisa entender que nós fazemos parte de um povo seleto. Todos nós que estamos aqui já tivemos uma experiência de novo nascimento, ou seja, já somos nascidos de novo, porque nem todo mundo que frequenta a igreja é nascido de novo. Tem muita gente ocupando o banco de igreja que ainda precisa nascer da água e do Espírito, que ainda precisa sentir a doçura e o sabor da presença do Espírito Santo agindo na sua vida, porque na realidade o propósito de Deus para mim e para você não é que a gente seja rico, nem famoso, nem que tenha sucesso. O propósito de Deus para mim e para a sua vida é que a gente seja salvo, que a gente seja santo, que a gente tenha a marca de Cristo em nosso ser, que a gente seja habitado pelo Espírito Santo, que a gente viva para fazer a diferença, porque a gente vivia longe, mas pelo sangue ele nos trouxe para perto. A gente não era povo, mas agora somos povo de Deus, filhos de Deus, herança de Deus, lavoura de Deus, casa de Deus, nação eleita, sacerdócio real, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem que ser diferente. Aleluia, glória a Jesus. O mundo diz que não, mas a Bíblia diz que sim. Porque primeiro você é igreja de Deus. O apóstolo Paulo diz, na 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16, que a igreja de Deus tem costumes diferentes. O jovem que faz parte da igreja de Deus, ele tem costumes diferentes. A gente não pode ter a mesma linguagem dos jovens aí fora. Vocês têm que ter uma diferença na linguagem. A linguagem de vocês tem que ser sadia, linguagem santa, linguagem que glorifica a Deus, linguagem limpa, linguagem sem mácula, linguagem pura.
Linguagem aonde quando vocês abrem a boca para falar, o coração de vocês está tão cheio de Jesus que só saem palavras de Cristo. O apóstolo Paulo diz: habite ricamente no vosso coração a palavra do Senhor Jesus Cristo. O crente não tem que, o jovem crente não tem que ter a mente cheia de conversa que ele escuta no YouTube, no Facebook, de mensagem que ele recebe pelo WhatsApp. Ele tem que ter o coração, a mente cheia da palavra. A palavra tem que habitar ricamente. Quando alguém vem com qualquer conversinha mole para ele, ele abre a boca e já começa citando a palavra de Deus e já começa dizendo: eu sou diferente, a minha linguagem é outra, o meu costume é outro, porque eu tenho propósito diante de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele diz ainda na 1 Coríntios 15:33, que as más conversações corrompem os bons costumes. A gente precisa ter cuidado com o que a gente conversa, principalmente os jovens. Vocês precisam mudar o padrão de conversação de vocês. A gente percebe hoje, nem se preocupe que eu não estou aqui para fazer você da glória a Deus e a minha, não. Estou aqui para falar a palavra de Deus, e é o que eu vou fazer até o final do horário que me é confiado pelo pastor. Aleluia! Mas eu preciso deixar com vocês aquilo que Deus repartiu comigo através das Escrituras, porque nesses últimos dias a gente costuma ouvir dizer: não, mas são jovens. Claro, a gente entende, a faixa etária do jovem é outra. É claro que vocês gostam de outro estilo de música, é claro que vocês gostam de outro estilo de roupa, e nós não estamos aqui de maneira nenhuma para cercear o direito de vocês como jovens de gostar de músicas mais animadas, de gostarem de um estilo de roupa mais colorido. Isso aí não vem ao caso, mas a gente precisa entender uma coisa: o padrão de Deus é um só, e as más conversações corrompem os bons costumes, e igreja tem costume diferente. O costume da igreja não é ficar, o costume da igreja não é paquerar sem compromisso, o costume da igreja não é dar piscadela de olho para tentar ganhar um menino ou um menino. O costume da igreja não é chamar a menina de gatinha, nem o menino de gatinho. O costume da igreja não é ficar aí com esse namoro promíscuo, aonde a coisa é tão avançada, mas tão avançada, que de repente ninguém mais quer a menina, ninguém mais quer o menino, porque ele parece mais violão de conservatório que fica passando de mão em mão e todo mundo tocando. Aqui é diferente, aqui é costume diferente, aqui é igreja. Eu poderia trazer uma mensagem aqui bem suave, né? Já desse eu vi na internet um pastor que subiu em cima do púlpito da igreja vestido de chapolim colorado. É para animar os jovens. Meu Deus! É engraçado isso, né? Gente que usa o púlpito da igreja para falar de futebol. Irmãos, aqui é santo. O lugar é santo, a palavra é santa, o Deus é santo, o povo é santo. E é que vocês andam conversando nas redes sociais. E não é pecado não. Você pode ter seu Facebook, você pode ter seu WhatsApp, você pode ter seu Instagram, não é? Pode ter o seu Instagram, você pode ter tudo. Eu particularmente não tenho, porque eu quero sossego para a minha vida. Eu prefiro ficar na minha sossegada.
dia desse eu inventei de ativar o WhatsApp, dentro de 5 minutos eu tive que desativar, porque o que começou chegando de coisa, de mensagem, eu digo, Jesus, eu não tenho nem tempo direito para ler e orar, eu vou ter tempo para estar olhando o WhatsApp e o Facebook. Mas não é pecado, você pode ter. Agora você precisa ter cuidado com o conteúdo. Você sabe que você pode utilizar as redes sociais para pregar o Evangelho, para mostrar o seu testemunho de crente. Não é ficar postando aquelas fotos lá na beira da piscina, aquelas fotos que você tira na praia, aqueles beijos lá que a gente não sabe mais quem é quem, de tão misturado que fica. A gente precisa ter cuidado com isso. Jovem, de propósito, tem que ser diferente, porque igreja tem costumes diferentes. E tem outra coisa. Quando Deus fala pelo profeta Jeremias, no capítulo 10, versículo 2 e 3, a parte A, ele diz assim: não aprendais o caminho das nações, porque os costumes dos povos são vaidades. Você sabe que caminho é comportamento. Lá no Salmo 119, o salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho? Caminho ali é comportamento, é forma de viver, é maneira como se anda. E ele diz o seguinte: observando conforme a tua palavra. E Deus diz assim: olha, não aprendais o comportamento das nações, a maneira que as nações se comportam, porque o caminho das nações e os costumes dos povos são vaidades, são passageiros, são efêmeros, são coisas que são hoje e amanhã não são mais. A gente precisa entender isso, porque quando Daniel chega em Babilônia, Daniel tinha uma boa oportunidade de se soltar, porque Daniel, ele cria em Deus, ele servia a Deus, ele era santo, mas mesmo assim ele foi levado cativo por um rei déspota, que era Nabucodonosor. Ele podia ter se tornado um jovem revoltado, e quando chegou lá, bem, já que Deus me deixou vir para aqui, já que eu estou aqui em Babilônia, já que eu não estou em Jerusalém, já que o templo foi destruído, já que Deus não deu importância nenhuma para a gente e nos trouxe para cá, agora eu vou me soltar aqui. Mas quando ele chega lá, ele dá uma olhadinha assim, ele é chamado para um grupo seleto, ele é levado para um lugar de importância, mas lá dentro ele coloca um propósito no coração. Deus, eu estou em Babilônia. Babilônia, dizem os estudiosos, que nos dias de Daniel tinha cerca de 300 mil deuses. Eram adorados ali, e para cada finalidade existia um Deus. E Daniel trazia um Deus que ninguém via, Daniel trazia um Deus que ninguém olhava e via nada que viesse representá-lo. Era um Deus invisível, era um Deus que as nações perguntavam sempre: onde está o Deus de vocês? O meu Deus eu vejo aqui, eu carrego ele, eu levo ele para a guerra, eu trago ele para o templo, mas o Deus de vocês, ninguém vê esse Deus. Que Deus é esse? É um Deus invisível, é um Deus que a gente não descobre onde é que ele anda, porque Deus anda dentro, Deus anda no profundo, Deus anda no íntimo, Deus anda no oculto, Deus é levado no interior da gente, e ele nos leva misteriosa e invisivelmente. E quando Daniel chega lá, Daniel diz: tudo bem, Deus, tem 300 mil deuses aqui, mas eu ainda prefiro o Senhor é o meu Deus, e eu não vou abrir mão disso. Aí, queridos, eu quero dizer para vocês, jovens, adote o padrão de Deus para a sua vida. Deus tem um modelo, e Paulo diz isso a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ele diz a Timóteo o seguinte: sê o exemplo. Primeiro ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Não é porque você é jovem e você vai aceitar que alguém diga: cala a boca, menino, você não sabe de nada. Era isso que Paulo estava dizendo a Timóteo.
Porque às vezes aparece alguém na igreja mesmo que diz assim: cala a boca, menino, você não sabe de nada. Mas só que o menino de hoje é como eu, que era um menino ontem, e hoje estou aqui, servindo ao Senhor neste santo ministério. E a gente tem que valorizar. O jovem é valorizado por Deus. Deus valoriza tanto o jovem que Deus mandou escrever assim, lá em 2:14 da primeira epístola de João: eu vos escrevi, jovens. O jovem tem valor para Deus. Deus manda escrever para ele, diz mais assim: vocês não são a fraqueza da igreja, não. Eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em nós, e tendes vencido o maligno. O jovem mais fraco que tiver aqui em Cristo é mais que vencedor e está acima de Satanás, porque está sentado nas regiões celestiais, juntamente com Cristo Jesus, o Senhor. Aí Paulo diz: ninguém despreze a formosidade, mas ser o exemplo. Seja modelo, seja padrão dos fiéis. Aí ele diz: na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E quando chega aí nessa palavra pureza, a gente se lembra de que o versículo que está sendo usado diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. O que é isso? Ele decidiu que ele ia ser puro. Ele disse: eu vou ser puro. Eu quero ser puro. Pureza. Quando a gente olha para essa palavrinha na Bíblia, essa palavra aqui, pureza, ela cobre, além da castidade em matéria de sexualidade, a inocência e integridade de coração, referindo-se à pureza de atos e pensamentos. Preste atenção, jovens. A Bíblia fala de pureza, e o apóstolo Paulo, ele recomenda na 2 Timóteo 2:22 o seguinte: foge também dos desejos da mocidade. Aí quando ele escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 6, ele diz: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, sejam puros, sejam castos. O maior território aonde Satanás tem ganhado terreno em meio aos jovens é exatamente nesta área da pureza. E a pureza aqui, como disse, não é apenas na área da sexualidade. A pureza é na área do pensamento e das ações, das atitudes. O jovem precisa permitir que o Espírito Santo coloque uma blindagem na sua mente. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Deus quer o seu corpo, Deus tem direito sobre o seu corpo. A Bíblia diz que você foi comprado por bom preço, e diz que o seu corpo é santuário do Espírito Santo, e diz que você deve glorificar a Deus através do seu corpo. E Paulo diz: rogo-vos que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis ou vos amoldeis a este mundo, a forma deste mundo, a forma deste século, mas renovai-vos pelo vosso entendimento, pela vossa mente. É uma mente renovada, é uma mente onde o Espírito Santo está constantemente trabalhando, é uma mente onde o Espírito Santo está ali, e o jovem está permitindo que Deus coloque como um capacete sobre ele, porque o que mais você vai ver na rua, na escola, na universidade, em todo lugar, é a proposta e a proposta
você vai, em nome de Jesus, dizer: está decidido no meu coração, eu vou ser puro, eu vou ser casto. Aleluia. Agora existe uma coisa, já estou caminhando para terminar. Mas existe uma coisa com relação ao propósito que Deus promete na sua palavra. Livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Eu vou ler, vou pedir para você repetir a sentença após mim. Está escrito assim: tu conservarás em paz. Vamos repetir. A repetição é uma boa maneira de memorização, para a gente não esquecer. Tu conservarás em paz. Tu conservarás em paz Aquele cuja mente está firme em ti. aquele cuja mente está firme em ti, Porque ele confia em ti. porque ele confia em ti. Parece que eu estou vendo. Quando Daniel decidiu no coração, Deus disse: estou contigo. E eu vou te conservar. Porque tua mente está firme. Teu propósito está firme. Queridos, se nós pudéssemos penetrar nesta intimidade de quem tem propósito firme com Deus, a mente firme, Deus conserva em paz. Satanás pode rondar, porque a Bíblia diz que ele vive ao derredor como um leão procurando a quem possa tragar, mas a sua mente está firme, aí Deus conserva você. Deus me serve. Glória a Deus. Aonde você for, Deus está lhe cercando. E você confiando nele, Porque Daniel, quando pediu para não comer as iguarias do rei, o Aspenaz disse a ele: não posso fazer isso. Se o rei descobrir, ele me mata. É ordem do rei. Aí Daniel disse: faça o seguinte, experimente. 10 dias, somente. A gente fica só comendo legume e tomando água. E depois você compara os que comem a iguaria com a gente. Glória a Deus. Quem tem propósito firme com Deus, Deus tem compromisso com ele. E com quem Deus tem compromisso, Deus vai ficar mais bonito. O que faz você mais bonito não é o que o mundo apresenta para você vestir, para você usar, para você andar. O que faz você bonito é você ter propósito firme com Deus. E à medida que você conserva o padrão de Deus, aí todo mundo vê a beleza. A beleza aparece. Não é só a beleza física, não. É a beleza que vem de dentro. É a beleza que flui naturalmente. É aquela beleza que deixa você uma moça, um rapaz santo, consagrado, diferente. A maneira de se comportar é uma pessoa educada, é uma pessoa fina, é uma pessoa que tem outro jeito de viver. Encara a vida como Jesus encara, cheio de alegria, cheio de satisfação. Nada coloca ele para baixo, ele sempre está para cima, porque ele tem propósito firme. Aí Deus firma com ele também. Oh, glória a Deus. 10 dias. Quando o Aspenaz olhou, disse que Daniel e os amigos deles eram mais formosos, rosados, fortes. E não foi só isso não. Deus deu a ele 10 vezes mais sabedoria do que os outros. Se você
firmar propósito com Deus, você vai ser primeiro lugar na universidade. Você vai ser primeiro lugar no seu emprego. Você firmar propósito com Deus, você vai ver o que é que Deus vai fazer com você. Ele vai lhe capacitar 10 vezes mais. Alguém vai ficar abismado, como é que pode isso? E a Bíblia diz que Daniel, além de 10 vezes mais sábio, ainda recebeu um extra. Deus deu a ele um dom que ele discernia e interpretava sonhos. Aqui é andar verdadeiramente no mistério, porque mistério não é essa anarquia que a turma está fazendo por aí nas igrejas, não. A gente vê como entrar no mistério, começa balançando para lá e para cá, e marchando, e botando espada, e dando um passo, parece mais centro de macumba do que igreja. E não toque não, que isso é mistério. Nessa aí eu entro com as duas mãos e dois pés. Porque eu não tenho medo desse tipo de mistério. Não. Sabe que eu adoeci porque eu tocava nos vasos. Eu nunca toquei nos vasos. Agora, palhaçada em nome de Jesus, e querendo usar o Espírito Santo para fazer coisa que não é devida no meio da igreja, aí não vem não, porque comigo vai encontrar um opositor ferrenho. Eu vou de cara porque eu tenho a palavra de Deus. Agora, mistério, Deus tem com quem tem propósito com ele. Deus faz cada lá no banquete dele. Oh, glória! O mano viu ele, os seus grandes e as suas concubinas, e a Bíblia diz que ele comete um absurdo, porque ele manda buscar os utensílios sagrados. Não toque em nada que é de Deus. Não toque não. Se é sagrado, se é consagrado. Se eu fosse você, rapaz e moça, eu ia tomar cuidado com esse namoro a partir de hoje. Esse menino aí, ele é vaso consagrado. Essa menina também é vaso consagrado. E vaso consagrado, quem mete a mão se ferra, porque Deus pega ele e glória a Jesus! Estou usando a linguagem de vocês. É verdade. Aí ele mandou buscar, e quando ele começou, todo mundo viu com os vasos sagrados, profanando o sagrado. Aí a Bíblia diz que de repente apareceu uma mão escrevendo na parede. Aí ele começou a aprender, aprendeu tanto que os joelhos batiam palma. Está escrito assim na Bíblia. A Bíblia diz isso, que os joelhos batiam palma. E chama os sábios, chama os magos, e chama os adivinhos, e chama os encantadores, e chama os astrólogos. E ninguém entendia, ninguém sabia, ninguém conhecia, ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que a mão escreveu. A mão já era misteriosa, e o que ela escreveu é mais mistério do que a mão ainda. E agora, o que é que faz? Aí a rainha disse, tem um homem aí, ó. Ele chegou aqui faz tempo. Mas ele continua o mesmo do mistério. Ele continua o mesmo do mistério. Chama ele! Amém, Daniel. Daniel bateu o olho na parede assim e disse, isso aí eu conheço. Eu sei quem escreveu isso aí. Essa caligrafia eu conheço. Quem escreveu isso aí foi o meu Deus. Conhecer Deus aonde Deus passa, fazendo coisa que ninguém entende, coisa que ninguém sabe penetrar. Você que tem propósito, penetra e mergulha, porque você conhece a mão que escreveu na caiadura da parede. Deus é filho com a gente. Deus é filho com a gente. Nós somos testemunhas, todos nós que estamos sentados aqui nesse púlpito, somos testemunhas de que Deus é filho com a gente. Aleluia.
E o mundo precisa saber o que Deus é capaz de fazer com um jovem com propósito com ele. A Bíblia diz que tentaram pegar Daniel em alguma falta, mas Daniel não tinha vício nenhum. Está escrito assim. Aí disseram assim, a gente tem que pegar ele em alguma coisa. Como é que a gente pega ele? Só se for na lei do Deus dele. Porque se não tiver Deus no meio, ele está fora. Queira estar fora de onde Deus não está. Agora queira estar dentro de onde Deus está. Se Deus não está, eu estou fora. Agora se Deus está, eu estou dentro. Quem ele mais gosta de fazer? Ele gosta de orar. Ele ora quantas vezes? 3 vezes por dia. Costume. Bom costume. Costume de oração. Tu tem esse costume, jovem? Passar a noite com a cara no pó, derramando lágrimas, e quando se levantar no outro dia, sai com a cara melada de lama, porque se misturou o pó do chão com as lágrimas que tu derramasse, e quando tu levanta, lava o rosto, fica lá aquela coisa manchada no chão, porque tu passaste a noite ali pedindo misericórdia a Deus, dizendo a Deus que tu não tinhas nada, nem podias nada, nem eras nada, nem fazias nada, mas precisava dele, somente ele na tua vida. Sem ele tu não vai chegar em lugar nenhum. Intelectual, pode ser o que tu for, se tu não te humilhares e não andares com a face diante de Deus, adorando a Ele, pedindo misericórdia a Ele. Aí disseram, ele ora, então vamos pegá-lo aí. Foi pro rei. Era o rei, faz o decreto, 30 dias, somente, só 30. Seja decretado, ninguém vai fazer petição a nenhum outro Deus senão ao rei. Aí, irmão, eu acho interessante, porque quem anda com Deus é assim. Não se assusta com as coisas, não. Quem anda com Deus não se assusta. A Bíblia diz que assim que Daniel leu o edito, ele entrou no quarto para orar. Era como quem dizia assim, vou rasgar essa lei do diabo na cara dele agora. Aleluia. Ele tinha a janela aberta para a banda de Jerusalém. 3 vezes por dia orava, foi lá, começou orando, louvando a Deus, aí pegaram ele no flagra. Se naquele tempo tivesse internet, eles tinham tirado uma foto e espalhado na rede social. Né? E tem gente que é assim, ninguém vem no culto de oração tirar selfie, nem tirar foto para botar no Facebook ou no WhatsApp para mostrar que o irmão está orando, não. Agora qualquer coisinha que ele vê assim, meio diferente assim, ele fotografa e já envia, ele já manda já para o mundo todo ficar sabendo do que não presta. Né? Aí foram lá e disseram, Daniel quebrou o edito. E o edito foi assinado e carimbado e não pode ser revogado. A Bíblia diz que o rei passou o dia todinho procurando um jeito para livrar Daniel da cova do leão, mas não tinha jeito. Disse, Daniel, tem jeito não, vai ter que ser jogado na cova. Jogou Daniel na cova, foi para casa, passou a noite sem dormir. Mas ele sabia, irmão, que Daniel servia a um Deus tão poderoso. Oh, glória! Aleluia! Porque o próprio rei já tinha sido contaminado pela fé de Daniel. Porque ninguém joga alguém na cova do leão para no outro dia de manhã chegar na beira da cova e estar fulano, tu ainda está vivo. Não, ninguém faz isso. Só faz isso quem crê. Aí ele chegou lá e disse, Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se-ia o caso que o Deus a quem tu serve continuamente tenha te livrado. Aí Daniel grita dentro, salve rei, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus enviou seu anjo. Propósito.
está dizendo para você: se o coração estiver firme em mim, eu vou conservar você. Eu vou lhe conservar. Jovens com propósito. Vamos ficar de pé? O Senhor Eduardo já me autorizou. Vamos de pé, um instante. Deixa o Espírito Santo se mover na sua vida. Se humilhe na presença dEle. Reconheça a sua pequenez e a sua fragilidade. Entenda que você não é nada sem Ele. Porque Ele mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. Clame ao Espírito neste momento e deixe Ele fluir de dentro de você. Deixe Ele fluir de dentro de você. Glorifique a Ele neste momento. Exalte a Ele. Deixe Ele renovar os dons espirituais na sua vida. Você que nunca mais falou mistério com Deus, fale outra vez em nome de Jesus. Você é o milagre de Deus esta noite. Glorifique Ele, fale em mim. Deixe o Espírito Santo se mover em você. Você é precioso para Ele. Se alguém está querendo te desvalorizar, o Senhor te valoriza. Quantos ainda não são batizados com o Espírito Santo aqui? Levante a mão. Os que não são, vem aqui na frente agora. Venha rapidamente. Quem não é batizado, venha. Pode vir. Agora venha glorificando a Deus. Venha com o coração aberto. Venha dizendo: Senhor, esta noite é a minha noite. Este momento é o meu momento. Deus está aqui, Jesus está aqui. João Batista diz: eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Venha, pode vir. Se aproxime, venha. Chegue pertinho, venha mais. Aglomere mais aqui para caber mais gente aí. Aleluia, aleluia. Oh Senhor Jesus, tu és o batizador. Está escrito na tua palavra que o teu Espírito seria derramado sobre toda a carne. E aqui estão os teus filhos, esses jovens, senhores, senhoras,
filhos e a todos quantos crerem. Em teu nome, Jesus. Vai batizando, Jesus. Vai batizando, Jesus. Jesus, tu és o mesmo. Glorifique, 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 glorifique. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Fale em línguas em nome de Jesus. Você que nunca mais falou mistério, fale mistério com Deus agora. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus Cristo. Esse é o dom do Espírito Santo. Glorifica. Batiza Jesus. Aqui. Tu és o mesmo, tu és o mesmo. Isso, Jesus. Isso, Jesus. Línguas repartidas como que de fogo. Línguas repartidas como que de fogo. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Glorifica Ele, exalte a Ele. Somente Ele é digno. Somente Ele é digno. Batiza aqui, Jesus. Batiza aqui na frente, Jesus. Batiza aí no meio, Jesus. Batiza lá atrás, Jesus. Os irmãos escondem aí. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Você que nunca mais falou mistérios com Deus, fale agora. Fale, fale. Fale agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Algo novo eu senti, eu vi chegar pra mim o Espírito Santo. Mudou meu jeito de viver, crente diferente ser. Ele me fez, ai percebi que o meu ser tinha mais sede do Senhor, e assim a Ele orava mais. Chegou enfim aquela unção que amelava o coração pra ter mais paz, muita paz.
Aleluia.